Pedro, contigo agora para a gente fazer uma avaliação com lupa sobre o que diz essa pesquisa Genial Quest, né? Trazendo aí uma oscilação do Ricardo Nunes para baixo, do Guilherme Boulos subindo também, mas ainda dentro da margem de erro da pesquisa. Eu queria olhar, Pedro, para o que diz a pesquisa sobre o eleitorado do Marçal, né? É interessante porque o Guilherme Boulos está se propondo a ser sabatinado pelo Pablo Marçal, num ato que é visto por ele, né, e por aliados da campanha como o ato final, a tentativa de agregar esses eleitores e pela candidatura adversária como desespero, né? Já que, o que diz a pesquisa, o Ricardo Nunes, ele subiu entre o eleitorado de Marçal. Houve aquela migração inicial do voto de Marçal para o Ricardo Nunes, deixando o Guilherme Boulos numa situação muito difícil logo de saída no segundo turno. E agora a pesquisa aponta que houve um aumento, né? O atual prefeito tinha 74% da preferência de quem votou no Pablo Marçal, agora tem 79%. Boulos tinha 13% e para ele a situação é pior ainda porque caiu para 7%. Queria que você avaliasse esse cenário diante do que a gente deve ver. A sabatina do Guilherme Boulos, ele mesmo se propondo a ser sabatinado pelo Pablo Marçal. Pedro. Olha, quando a gente conversa com integrantes da campanha do Guilherme Boulos, eles tentam sempre olhar o copo meio cheio. Buscam paralelos em outras disputas eleitorais que tiveram um resultado diferente daquele que as pesquisas apontavam na reta final, falam em viradas extraordinárias, citam ali uma tendência de crescimento do Boulos e uma tendência suposta de queda do Ricardo Nunes. Mas o fato é que a rejeição ao candidato do PSOL segue ali muito grande, muito resiliente. Desde o início da campanha eleitoral, na verdade, desde a pré-campanha, essa já era a principal questão colocada na mesa dessa candidatura. O Guilherme Boulos enfrenta uma resistência de um eleitorado mais conservador, não necessariamente bolsonarista, por conta da sua militância histórica nos movimentos sociais. Os adversários, desde o início, vêm batendo nessa tecla de que ele é um invasor, de que ele invadiu casas, de que ele invadiu a Fiesp, enfim. Era uma narrativa que tentou se construir para desconstruir a candidatura do campo da esquerda. A escolha de Marta Suplicy como candidata a vice já foi pensando nisso e a construção da campanha toda foi um pouco nesse sentido. Agora, no segundo turno, o Guilherme Boulos vem tentando dialogar de uma maneira até parece um pouco desesperada de fato com esse eleitorado do Pablo Marçal, mas é água e vinho. É difícil convencer um eleitor do Pablo Marçal a votar em Guilherme Boulos. O máximo que a campanha pode conseguir é tentar convencer esse eleitor a não sair de casa ou a votar nulo, porque esse eleitor tem uma rejeição ao Ricardo Nunes devido ao embate que os dois tiveram no primeiro turno, Marçal e Nunes, trocas de acusações, trocas de ataques. Tanto é que o Ricardo Nunes rejeitou o apoio do Pablo Marçal no segundo turno, se recusou a participar dessa sabatina e acha que seria incoerente aceitar esse desafio feito pelo influenciador. E a campanha agora do Guilherme Boulos já tem as pessoas mais realistas, pelo menos da campanha e do próprio PT e do PSOL, dizem que a meta principal agora é ficar acima dos 40%. É superar a votação que ele teve em 2020. Por quê? Porque em 2020 o Boulos foi a surpresa daquela eleição. Foi para o segundo turno sem tempo de televisão, sem um arco de alianças. Chegou no segundo turno, passou a ter 50% do horário eleitoral, depois de ter uma fração disso no primeiro turno. E gastou 3,3 milhões de reais contra quase 50 milhões de reais nessa eleição. Ele veio agora como principal player em 2024, sendo que em 2020 ele foi o azarão. Mas as pesquisas apontam que o desempenho vai ser praticamente o mesmo. Se for o mesmo, mostra uma dificuldade muito grande do candidato de furar a bolha da esquerda. Aliás, na verdade, mostra uma dificuldade da própria esquerda em sair dessa votação que ela vem registrando aqui nas cidades, na capital, em São Paulo, nos últimos anos. Os especialistas são unânimes aqui para concluir em dizer que o PT perdeu boa parte da sua base eleitoral depois do Mensalão e depois do Petrolão. São casos de corrupção que deixaram uma mácula no partido e criaram reforçaram aquele sentimento antipetista.